Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium P, Destravando a Mente. Revisão aí em cima de questões envolvendo um tema clássico da física aí, um dos mais recorrentes nos vestibulares, que trata aí do tema do trabalho, da potência, da energia, do impulso, da quantidade de movimento. É isso aí. Tem muita coisa pela frente aí, então chega de enrolação. Bora lá. Um skate parte do repouso do alto de uma rampa sem atrito. Em qual ponto da trajetória o skate atinge a maior velocidade? Cara, recentemente teve aí um brasileiro, né? Sandro Dias, batendo recorde mundial aí. O cara desceu uma rampa na encosta de um edifício, cara. Se eu não me engano, foi alguma coisa em torno de 70 metros de altura. Velocidade final aí, alguma coisa em torno de 120 km por hora. Mano, doideira, hein? E aqui, o que que rola? Em que momento que o skate vai atingir a maior velocidade? É meio óbvio, né? Lá no final, na parte mais baixa do rolê, na base da rampa. Né? Então vamos ver, ó, no topo da rampa? Não, né? No meio da descida, ele vai ter no meio da descida velocidade maior do que lá em cima, mas não é a velocidade máxima. Na base da rampa, é isso aí. Na base da rampa ele atinge a velocidade máxima. Vamos fazer um esqueminha aqui só para ver o que, que rola aí. Na verdade é uma questão simples de resolver, né? Só que aí o cara tá tentando dizer pra gente alguma coisa sobre a ideia de energia. Então, imaginar que você tem uma rampa aí, ó, perfil da rampa e tal, e aí começa a descer, beleza? Chegou na base aí, tá? Então, aqui em cima, no ponto mais alto da trajetória, você tem uma altura em relação ao nível horizontal aqui, que é a parte mais baixa. Maravilha? Então, a gente vai ter uma alturinha aqui que eu vou chamar de H. Essa altura determina a quantidade de energia mecânica do tipo potencial gravitacional que o skatista tem no topo da rampa. Eu posso falar que a energia mecânica inicial dele é do tipo potencial gravitacional. Por quê? Porque a potencial gravitacional ela depende da massa, da gravidade e da altura, ok? Então ele tem a energia potencial gravitacional. Ele partiu do repouso, só tem energia potencial gravitacional. À medida que ele vai descendo, o que vai acontecendo com a energia potencial gravitacional? Analisa aí a equação. Ó. A altura vai diminuindo, certo? Então a energia potencial gravitacional vai diminuindo à medida que ele vai descendo, ok? Só que a energia potencial gravitacional diminui, mas surge no lugar energia de movimento, que é a energia cinética. E também tem calor se for um sistema real, né? Considerando aí o sistema como ideal, ou seja, livre de forças dissipativas, livre de atrito, a gente diz então que a energia mecânica se conservou. E, neste caso, toda a energia potencial gravitacional se transformou agora na forma de cinética. Então, eu posso pensar que lá na base, ó, energia mecânica final seria igual à energia de movimento, que a gente chama de cinética. E a cinética, anote aí, ó, é m vezes v quadrado sobre 2, beleza? Então o cara tem energia cinética se ele tem velocidade, e ele tem energia potencial gravitacional se ele tem altura. Como o sistema aí é conservativo, a gente pode falar que a energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica do início. Não teve nenhuma dissipação ao longo do caminho. Então a energia mecânica final é do tipo cinética, mv quadrado sobre 2, e a inicial era potencial gravitacional, olha aí, ó, mgh. Simplificando aí a massa dos dois lados e desenvolvendo essa expressão, a gente encontra que a velocidade lá na base, ou em qualquer momento da trajetória aí, né, vai depender da altura. 2 vezes g vezes h. Considerando a base, né, aqui embaixo, então seria a altura máxima aqui. Raiz quadrada de 2gh, ok? Ele vai chegar lá embaixo, então, com essa velocidade aí. Toda a potencial gravitacional virou cinética. Suave, né? Vamos seguir em frente aí, então. Bora lá. Uma bola é solta de uma altura de 1,8 metro sem velocidade inicial, a partir do repouso. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a ausência de resistência do ar, a velocidade da bola ao chegar no chão será tranquila, né? Acabamos de demonstrar ali. Então essa velocidade é raiz quadrada de 2
vezes G vezes H. É a energia cinética surgindo aí da potencial gravitacional. Raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes a altura aí, que é 1,8. Então, 10 vezes 1,8, 18 vezes 2, 36, meu consagrado. Raiz quadrada de 36. Costuma dar 6. 6 metros por segundo seria então a velocidade na base, beleza? Lembrando aí que as unidades de medida no sistema internacional aí para a gente calcular energia, trabalho, potência, tudo, são as seguintes: massa medida em quilograma, sempre quilograma, hein, meu consagrado. Distância, sempre medida em metro. E o tempo, sempre medido em segundo. Então, essas são as unidades do sistema internacional aí. Maravilha? Bora! Em uma usina eólica, a energia elétrica é obtida a partir da transformação da energia do vento. A forma inicial dessa energia é... Olha lá, rapaziada, nas usinas, né? Interessante aí que a gente tem numa usina geração de eletricidade. E tem várias modalidades aí de geração, né? Temos as usinas hidrelétricas, temos as usinas nucleares, temos as geotérmicas, temos as maré-motrizes, temos aí as usinas termosolar, temos aquelas de painel voltaico, hoje bastante comum aí nas casas, né? E temos aí a eólica, rapá. A eólica é aquela que pega lá a energia de movimento dos ventos, tem uma turbina enorme lá, tem umas hélices para capturar esse movimento, né? Então, a energia dos ventos, que é uma energia de movimento, em última análise é energia cinética, que vai se transformar ao longo do processo ali na turbina, no giro da turbina, vai se transformar em energia elétrica. Então, temos a energia cinética, que é uma forma de energia mecânica, se transformando em energia elétrica. Então, a forma inicial da energia aí seria então energia de movimento, que é energia cinética. Maravilha? Bora! Um bloco de massa 10 kg recebe a ação de uma força paralela ao deslocamento de intensidade 50 newtons em um deslocamento de 0,4 metros. Então, o corpo experimentou uma força na direção do movimento. Essa força provocou um deslocamento de 0,4 metro numa massa de 10 kg. Ele quer a velocidade adquirida por esse bloco ao final do deslocamento. Maravilha. Então faz um esqueminha aí. Ó. Vamos imaginar que nosso corpo está aqui e tal. Né? Ele recebeu a força. Beleza? E esse corpo aí sofreu um certo deslocamento, aí, atingindo uma certa velocidade, que é justamente a velocidade que ele quer saber aí, considerando que o nosso corpo partiu do repouso. E nesse rolê ele fez aí um deslocamento de 0,4 metro. Vamos lá então, ó. Tem vários caminhos para você resolver essa questão aí. Cara, eu acho que nesse contexto que a gente está discutindo aí energia, é importante relembrar, né? Aplicar aí esse conceito de trabalho na relação com a energia, mas nada impede que a gente vá por um outro caminho aí, cinemático, tal, dinâmico, tem N caminhos aí, né? Vamos pensar em termos de trabalho. Olha só, a gente tem aí o trabalho de qualquer força como sendo uma ideia de transformação de energia. Então, realizar trabalho implica em causar, modificar, transformar energia num sistema, ok? Então, eu posso pensar que o trabalho, por exemplo, da força resultante no corpo, que seria a soma de todos os trabalhos, como sendo igual à variação da energia de movimento, que seria a energia cinética. Então, o trabalho da resultante, ele causa uma aceleração no corpo, que por sua vez vai mudar a velocidade e, consequentemente, vai mudar a energia cinética. Então, eu posso pensar assim. E aí, olha como fica simples. O trabalho da força resultante seria a força resultante vezes o deslocamento. Isso é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética inicial é zero. O corpo partiu do repouso, né? E a força resultante você tem ali, ó, 50 newtons. A distância você tem, que é 0,4 metro, sempre em metro, e não esquece. E a energia cinética final é m vezes v² sobre 2.
Massa, velocidade ao quadrado sobre 2, beleza? Essa conta aí que restou pra gente. Esse seria o caminho mais curto aí. Então, 50 vezes 0,4. 50 vezes 0,4, às vezes dá 20, né? Certo? Igual 10 dividido por 2, ó, dá 5. 5 vezes V ao quadrado, certo? Simplificando aí. E 20 dividido por 5 dá 4. 4 igual a V quadrado. Então, o nosso V, raiz quadrada, aí quando tem um quadradinho, aí tira a raiz dos dois lados, né? 2 metros por segundo. Portanto, esse corpo atingirá a velocidade de 2 metros por segundo. Cara, tem um outro caminho para fazer isso? Tem, caminho clássico aí, ressuscitando algo mais lá do passado. Vamos pensar em termos de Torricelli, por exemplo. É uma alternativa, né? Poderíamos pensar em Torricelli para resolver esse problema? Tranquilo. Né? Se eu pensar no Torricelli, tenho essa expressão aqui, ó, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, que é uma equação do contexto dinâmico aí, envolvendo o trabalho e tudo mais. A gente estuda ela lá na cinemática, né? Eu tenho essa expressão que eu poderia usar, só que eu preciso da aceleração, ó. E o que é a aceleração? Lembra aí, ó, leis de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então dá para calcular a aceleração com quem a gente tem aí no texto e jogar aí. Aí ficaria v quadrado igual a v0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração, a força resultante dividida pela massa, ó, força resultante dividida pela massa, e o ΔS seria o deslocamento. Então esse seria um caminho, né? É um caminho que eu acredito que é um pouco mais longo, você tem que lembrar que tem uma equação dentro da outra, etc. Daria para resolver com V igual a V0 mais AT, mas aí você precisa achar o tempo também. Então, aí tem N caminhos, precisa achar aceleração também e tudo mais, né? Então, esse seria um possível caminho também, ó. V quadrado igual, aqui é 0, certo? Ó, duas vezes a força resultante, que é 50, maravilha, vezes o deslocamento, que é 0,4, dividido por m, que vale 10. Ah lá, chegou na mesma situação. Cortou aqui, cortou aqui. 5 vezes 0,4 dá 2. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Seria um outro caminho aí. Então você escolhe aí, cara, né? Dentro do contexto da energia, seria elegante resolver dessa maneira. Mas podemos ir aqui. Também tem lá o vovó ateu, se quiser. Daí você acha a aceleração, daí você acha o tempo. Aí uma vez que você tem o tempo, bom, cara, sorvetão, enfim, dá para fazer um monte de coisa. 5. O brinquedo de um parque funciona como um escorregador de 20 metros de altura. Cara, tenho medo de altura, hein? Não ando de avião, não fico em sacada de prédio. Malandro, tenho medo de altura. Sei lá onde que eu adquiri esse trauma. Uma vez eu caí numa cachoeira, cara. Fui atravessar de um lado para o outro na cachoeira, caí, fui escorregando, só parei lá embaixo, cara. Meu, você é doido. Acho que eu devo ter adquirido medo de altura ali, hein? Vamos lá. O brinquedo de um parque funciona como um escorregador de 20 metros de altura. Uma criança de massa 40 quilogramas desliza nele. Olha só. E dissipa 36% da energia mecânica devido ao atrito. Pergunta, qual que é a velocidade na base? Então vamos imaginar aqui, um plano inclinado aqui, ó, representando o escorregador, beleza? Pode ser qualquer perfil aí, não tem problema. Então tem aí o escorregadorzinho e tal, e o nosso capiroto aí vai descer daqui de cima, escorregar aí, vai até a base lá, ok? Só que ao longo do processo aí, tá perdendo energia aí na forma de calor, tá saindo energia. E ele perde 36% da energia mecânica que ele tem no início, certo? Então aqui em cima ele tem energia potencial gravitacional, ok? Devido aí a essa altura da qual ele saiu. E lá embaixo ele tem energia de movimento, que é cinética, parecido com o do skate aí. Só que nesse caso, rapaz, não vai conservar a energia mecânica. Vai ter uma dissipação. Olha só, 36% foi perdido, transformado em calor ao longo do escorregamento. Então eu posso falar que a energia mecânica inicial, ok, maravilha, é potencial gravitacional, ok? Só que a energia mecânica final, lá embaixo, ok?
vai ser cinética. Maravilha. Só que não é tudo que está na forma de cinética. Por quê? Teve dissipação ao longo do caminho. E essa energia mecânica final, na verdade, não corresponde então a 100% da energia mecânica inicial. Corresponde só a 64%. Por quê? 36% foi dissipado. Então, olha só, você pode escrever isso daqui, ó, que a energia mecânica final é 0,64, ou seja, 64% da energia mecânica inicial. Beleza? Essa que é a ideia aí. Tranquilo? Então, a energia mecânica final é cinética, que é mv² sobre 2. A gente quer encontrar a velocidade com que ele chega na base. Isso vai ser igual a 0,64 vezes m vezes g vezes h. Ele até deu a massa aí do cara, né? Do skatista aí, do skatista, ó, da criança. Mas não precisa, né? Se você dividir os dois lados por m aqui, ó, já era a massa. Facilita a nossa vida aqui, ó. Então, v² sobre 2 igual 0,64 vezes 10, que é a gravidade, e a altura é de 20 metros aí. Maravilha? Então, v² vai ficar igual aí, ó, a 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 20, 400. Então, 0,64 vezes 400. Não faz essa continha não, ó, já tira a raiz quadrada aí. Né? Tira a raiz quadrada de 0,64 é 0,8 e a raiz quadrada de 400 dá 20. Então, 0,8 vezes 20, 16 metros por segundo. Portanto, ele chega lá na base com essa velocidade. Então, teve dissipação aí. Qual que é o segredo quando tem dissipação? A energia mecânica do final é o que sobrou. Então, você pega aí 100%, retira o que foi dissipado e coloca o restante. Então, a energia mecânica final foi 64% da energia mecânica inicial. O restante é desdobramento matemático, né? Bora. Uma força de 12 newtons atua sobre um objeto que se desloca 5 metros ao longo da sua direção de aplicação. Qual que é o trabalho realizado pela força? Isso está muito suave, né? O trabalho de qualquer força pode ser escrito também, né, como variação de energia, mas também como produto da força, pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ok? A força vale 12 newtons. O deslocamento vale 5 e a força foi aplicada na direção do movimento, né, sobre um objeto que se desloca ao longo de sua direção de aplicação. O ângulo aí seria de 0 grau, né? E a gente sabe que cosseno de 0 é 1. Então, 12 vezes 5 é o trabalho. Trabalho, portanto, 12 vezes 5, 60. 60 joules, ok? 60 joules aí. Tranquilo, né? Um guindaste levanta uma massa de 500 kg a uma altura de 20 metros em 50 segundos. Considerando a potência, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual que é a potência média desenvolvida aí? Olha, a gente pode pensar de N maneiras aqui, como por exemplo, que a potência média é o trabalho dividido pelo tempo, ok? E a gente sabe que o trabalho é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, dividido pelo tempo. Essa força que está aqui, ela está sendo aplicada para levantar essa massa. Né? Eu posso pensar numa situação em que esse corpo ele sobe com velocidade constante aí, né? Uma vez que a gente está pensando na potência média, então a gente pode pensar na velocidade média como se fosse uma velocidade constante ao longo do percurso. E aí no lugar do F aí a gente coloca o peso do corpo, beleza? Então esse F representa a massa do corpo vezes a gravidade. O D, posso pensar na altura, e o cosseno que está aqui, ele assume o valor de 1, considerando então a força paralela ao deslocamento. Olha que legal, ficou mgh sobre ΔT. Você sabe que esse mgh aí está ligado à energia potencial gravitacional. Então eu posso falar que essa potência seria a energia potencial gravitacional no lugar do trabalho dividido pelo tempo. Ó que top, cara. Então a potência média seria então a massa, que é 500, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 20,
E isso aconteceu no intervalo de tempo de 50 segundos. Só para se ligar aí, ó, distância dividida pelo tempo, o que é? Velocidade média, ok? E eu tenho aqui, ó, força, massa vezes gravidade, é força. Então a potência também, ó, potência média, pode ser escrito como força vezes velocidade média aí, né? Suave. Vamos lá ver a conta aqui, como é que dá? Então 500 dividido por 50 dá 10, né? 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 20 dá 2.000. Então temos aí 2.000 watts, ou 2 kW, beleza? Quilo aqui, ó, no lugar dos 3 zerinhos, a gente coloca 1.000 aí o K. Então 2 kW. Lembra aí dos prefixos, tá, rapaziada? São comuns aí no mundo da energia. Então quilo vale 10 ao cubo, beleza? Mega vale 10 a sexta. E giga, ok? Vale 10 a nona. São os mais comuns aí no contexto da energia. De 3 em 3, hein? Quilo, mega, giga. 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona. Bora? Um projétil de massa 0,2 kg é disparado com velocidade de 40 metros por segundo. Qual é a sua quantidade de movimento? Olha aí, quantidade de movimento, que legal. Vamos só relembrar aqui as leis de Newton para chegar na quantidade de movimento. Ó. Lembra aí que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é variação da velocidade no tempo, beleza? Vou passar o tempo multiplicando a força ali, ó, ficaria a força resultante vezes o tempo igual a massa vezes variação da velocidade. Força vezes o tempo a gente chama de impulso da força, ok? E m vezes ΔV a gente chama de variação da quantidade de movimento. Olha aí, ó, a quantidade de movimento então saindo da segunda lei de Newton. Quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade. Ele quer essa quantidade, então Q igual a m vezes V, beleza? Então a quantidade de movimento é 0,2 vezes 40, costuma dar 8. Maravilha? 8 kg vezes metro por segundo. Cara, isso é uma grandeza vetorial, tá? Quantidade de movimento é um vetor que tem módulo, direção e sentido. A quantidade de movimento aí, ó, tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Beleza? Temos aí a ideia de impulso e quantidade de movimento para vocês, então. Pô, é um tema recorrente no vestibular aí. Isso daí é uma questãozinha só para você se ligar na equação, hein? Então capricha aí nos seus estudos. O gráfico abaixo mostra a variação da intensidade da força F, de direção constante, que atua num ponto material de massa 2 kg. Admita que t igual a zero, a velocidade é zero, ou seja, a partir do repouso. Determine o módulo do impulso da força, ok? O valor absoluto do impulso no intervalo de 0 a 10 segundos. Olha, rapaziada, gráfico da força pelo tempo. Já dei essa dica, mas vou dar de novo aqui, ó. Quando a gente multiplica as unidades de medida aqui, ó, que aparecem no gráfico, no caso Newton e segundo, ok? Se der uma relação que você conhece, a área da figura geométrica será numericamente igual a essa relação, beleza? Então, tem que ficar esperto nisso daí, cara. Deixa eu ver se dá para voltar aqui, ó. Pega só. O impulso, ele tem a unidade de medida, ó. Newton, que é a força, e o tempo em segundo, ó. Newton vezes segundo é impulso, cara. Então eu posso pegar aqui, ó, Newton vezes segundo. Então eu posso calcular a área do gráfico, porque Newton vezes segundo é impulso. Eu vou lá e calculo a área da figura geométrica aqui e eu tenho o que eu quero, ok? Seria a área desse triângulo aí. Então, o impulso acaba sendo numericamente igual à área, beleza? A área do gráfico aí, da figura que aparece aí, mas tem que ser o gráfico da força em função do tempo, beleza? Então vamos lá, calculando a área da figura geométrica, que é um triângulo. Área do triângulo, base vezes a altura sobre 2, ok? O nosso impulso aí é de 50 Newton vezes segundos. Mano, não é Newton por segundo, é Newton vezes segundo, ok? 50 Newton vezes segundo, maravilha? Letra B, qual que é a velocidade que o corpo atinge no t igual a 10?
Então aqui, ó, no T igual a 10, a força desaparece. Aí, portanto, ele atinge a velocidade limite, a velocidade máxima para essa situação aí. E a gente sabe que o impulso da força também é igual à variação da quantidade de movimento. Já vimos aí que o impulso é 50 e a variação da quantidade de movimento é a massa vezes velocidade final menos a velocidade inicial. Ele partiu do repouso, a velocidade inicial é 0, 50 igual a massa, que vale 2, vezes a velocidade final que você quer saber aí, ó. 50 dividido por 2, 25. Então, ele vai atingir a velocidade final de 25 metros por segundo. Portanto, aqui ó, no T igual a 5, ele atingiria a aceleração máxima, a velocidade vai aumentando, mas vai aumentando cada vez mais rápido, ok? Porque a aceleração está crescendo. Aqui ele atingiu a aceleração máxima, aí a aceleração vai diminuindo e está sempre no mesmo sentido do movimento. A aceleração vai ficando menor, 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 a velocidade vai aumentando, 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 mas cada vez mais devagar até atingir o limite, velocidade máxima aí no T igual a 10, que é de 25 metros por segundo. Maravilha? Um caminhão de 4.000 quilogramas se move com uma velocidade de 30 metros por segundo e colisão, com um carro de 1.000 quilogramas, que estava parado. Após a colisão, os dois seguem juntos. Opa, é uma colisão inelástica. Bateu, grudou, virou uma maçaroca só, na mesma direção e sentido do movimento. Imagine, o caminhão está aqui, o carro está parado, o caminhão vem vindo, bate no carro e os dois vão juntos. Beleza? É uma colisão inelástica. Ele quer saber a velocidade do conjunto logo após o choque. Então, situação de colisão, lembre-se que conserva a quantidade de movimento em módulo, direção e sentido, ok? Ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Conserva tudo, cara. É um vetor, módulo, direção e sentido. Então, vamos lá. Pensando na conservação aí, a quantidade de movimento final seria a massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão. Ele que estava em movimento no início, certo? Beleza? E no final, bateu, grudou, virou uma maçaroca só. Então, a massa do sistema, que seria a massa do caminhão, mais a massa do carro que estava parado aí, vezes a velocidade desse conjunto. Sacou? Então, Q inicial igual a Q final. Colisão conserva a quantidade de movimento. Massa do caminhão, 4.000 quilogramas. Velocidade do caminhão, 30 km por hora. Portanto, a velocidade final aqui sai em km por hora. E a soma das duas massas aí, que é massa do caminhão 4.000, mais massa do carro aí que é 1.000, vezes V. Ok? Então temos aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 1, 2, 3, 4 zeros aí. 5.000, 1, 2, 3, vezes V. Beleza? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então 120 dividido por 5. Quanto que é 120 dividido por 5? 12, 5, 10. 4, 20. Então, 24, como a velocidade lá está em km por hora, então mantém aí os km por hora. 24 km por hora, portanto, seria a velocidade do nosso caminhão aí e do carro, tudo junto. Uma maçaroca só se movimentando na direção da colisão. Rapaziada, são questões de base para você ter o essencial. Lembra aí que tem muito material top aí no canal. Tem questões legais. Se você quiser alguma questão em especial, comenta o vídeo aí, deixa aí a questão, a gente resolve para você aí. Grava um videozinho resolvendo. E vamos que vamos aí para aprendizagem, libertando a mente aí, beleza? Você acha que estudar dói? Mano, não estuda para você ver, vai doer muito mais, parceiro. Vamos lá então? Destravando a mente, bons estudos para vocês aí. Valeu, até a próxima.